A paz do Senhor, meus queridos. Amados, nós estamos aqui para estudar um pouquinho hoje da revista da editora Central Gospel, tá, queridos? A revista Lições da Palavra de Deus. E a lição que estaremos estudando hoje é a lição de número 10, cujo título é O Espírito Santo e a Edificação da Igreja. Olha que tema lindo e abençoado para a gente estar trabalhando um pouquinho mais e conhecendo a respeito desse tema tão importante. E eu queria começar, é claro, esta aula agradecendo a vocês, tá? Eu tenho sido muito agraciado pela vida de vocês, vocês que estão aí assistindo, tá, os nossos vídeos, conhecendo um pouco mais também da, do nosso material, também participando ali do nosso canal, pessoas estão se inscrevendo no canal, e isso tem me alegrado muito, tá? Eu quero já começar agradecendo a vocês. Então, você também aí que tem comentado alguns dos vídeos, eu tenho lido alguns comentários, eu sempre procuro ler e responder, é claro, a todos os comentários. A sua participação ali, para mim, ela é muito importante, porque é a sua participação que vai dizer, é ela quem vai dizer para mim em que pé andam as coisas, ou seja, como está aí o nosso trabalho, se a gente está conseguindo passar realmente as mensagens de Deus para vocês, o Evangelho, como Deus quer que a gente passe, tá? Que a gente ensine. E é muito importante para você, professor de escola bíblica dominical, que tem participado, para você também, aluno, tá? É imprescindível a participação de vocês. Muito obrigado. Então, nós vamos começar aí falando um pouquinho desse tema abençoado. Vamos lá. Como eu já disse, o título da lição é O Espírito Santo e a Edificação da Igreja. O texto bíblico básico, meus queridos, dessa lição está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, e vai no capítulo 4 e vai dos versos 1 ao 13, tá, gente? E o texto bíblico que foi relacionado para ser o texto áureo é Atos 13, 52. E eu vou ler aqui, diz assim: E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Tá? Como eu disse, Atos 13, versos 52. Vamos então para o comentário dessa lição? Vamos lá. Palavra introdutória. Existe um relacionamento muito estreito entre o Espírito Santo e a Igreja. É deveras notável a sua participação na formação, na direção e na atividade regular dela. Após o dia de Pentecostes, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares, a partir de Jerusalém. O que ardia no coração daquela gente era exatamente o mesmo que se queima em nosso coração atualmente: a chama do Espírito Santo. Então, gente, vamos começar aí já a comentar alguma coisa a esse respeito, nessa palavra introdutória. O que a gente vai olhar aqui, o que a gente vai analisar nessa lição, é o papel fundamental e imprescindível do Espírito Santo de Deus dentro da criação, da edificação da igreja. E isso é importantíssimo, porque, como a gente percebe aqui, o Espírito Santo ele atuou na formação da igreja, ele continua atuando, direcionando a igreja, ele quem dá a direção para a igreja, e ele também atua nas atividades regulares da igreja. Isso aqui é importantíssimo a gente entender isso, né? Desde a base, desde a formação, e a gente vai ver já já um pouquinho a esse respeito, é claro, no primeiro tópico a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas é bom que a gente entenda isso. A participação do Espírito Santo é uma participação direta e contínua. O Espírito Santo está continuamente agindo na igreja, tá? Ele quem vem trabalhando a ponto de que a igreja esteja preparada como noiva ataviada, né, adornada para encontrar com o noivo, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então é interessante que a gente entenda isso e que a gente consiga pontuar algumas coisas que estão relacionadas a esse trabalho, a essa ação, tá? Essa manifestação tão gloriosa do Espírito Santo em nosso meio. Então, aqui dentro da introdução, é bom que a gente perceba isso. O Espírito Santo atua na formação, é ele quem direciona, tá? Dá a direção para que a igreja possa prosseguir. É claro que essa direção sempre é apontada para Cristo, é sempre buscar Cristo, é sempre direcionar-se a Cristo. Esse é o ponto base disso. E é claro que ele está ligado às atividades regulares da igreja. Então, isso é bom, isso é importante, porque a gente percebe a partir daqui, a partir dessa introdução e dessa ideia que a gente está tentando trabalhar aqui na lição, é que, embora haja participação humana, embora a igreja é formada, é claro, por pessoas, seres humanos, nós somos
Nós somos a igreja. Então, é bom que a gente entenda isso. A igreja não, ela não é templos, tá? Construções. A igreja não é isso. Alvenaria, não é a igreja em si. Isso são denominações locais. Mas a igreja somos nós, o povo de Cristo, o povo de Deus aqui na terra, servindo o Senhor e aguardando aquele dia em que nós estaremos para sempre com Ele. Esse é o ponto-chave. Então é bom entendermos isso por quê? Porque não são então as nossas ideias, as coisas que nós, embora a gente faça muita coisa, embora se elabore muita coisa, mas o que mantém a igreja unida, firme, avante, né, ali é, claro, a ação do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, é a direção do Espírito Santo, é a glória do Espírito Santo de Deus em nossas vidas que mantém a igreja firme e preparada para esse encontro com o Senhor. Então vamos lá, vamos começar aqui. E é interessante também entender uma coisa: após o dia de Pentecostes, foram estabelecidas igrejas em diversos lugares a partir de Jerusalém. Então, essa questão histórica da igreja, a gente percebe que nasce ali depois do dia de Pentecostes, tá? E a gente vai ver já já um detalhe para poder explicar isso aqui de forma mais clara e mais ampla. Então, como disse aqui na introdução, o que arde no coração, o que ardia, melhor dizendo, lá, a chama que ardia lá no coração dos primeiros, dos apóstolos e, por conseguinte, dos primeiros cristãos lá, a igreja primitiva, também é a mesma chama que arde em nós, a saber, é claro, o poder, a chama do Espírito Santo de Deus, é isso aí. Então, é o Espírito Santo que mantém a igreja acesa, ávida e pronta a trabalhar para o Senhor. Vamos partir aqui, queridos, para o primeiro tópico, o Espírito Santo e a igreja. Vamos lá. A palavra grega para definir igreja é eclesia, né? Eclesia seria a palavra. Muitos pronunciam eclésia. É claro que isso aqui, por não ser aula de grego, a gente não está aqui para poder. Mas a ideia é porque as pessoas comumente dizem eclésia, mas a expressão correta é eclesia, ok? Cujo significado é uma assembleia de chamados para fora, ou seja, a igreja é uma instituição que agrega aqueles que recebem Jesus como Salvador e são separados do mundo pecaminoso, a fim de viverem para Cristo. Ok? João 15, 19. Então, é interessante, tá? Vamos lá. A gente sabe, queridos, que essa expressão eclesia, ela foi utilizada a princípio no Novo Testamento por Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, quando Jesus está ali reunido com seus discípulos nas regiões de Cesareia de Filipos, a qual ele ali vai interrogar os discípulos, perguntando, né, quem as pessoas dizem ser ele, o que dizem os homens, o que diziam, né, a respeito dele, quem ele era. Então, alguns vão dizer, uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista, e dentre isso, é claro, o contexto vai dizer que Pedro, né, Simão Pedro, tomando a direção, tomando a frente, vai dizer, olha, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, a partir daí, Jesus vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fora carne e sangue que te revela, mas sim o meu Pai que está no céu. Né? Te digo que tu és Pedro, e lembrando que a expressão Pedro ali é Petros, fragmento de rocha, fragmento de pedra. Te digo que tu és Petros, ou Pedro, e sobre esta pedra, né, Jesus agora falando referente a ele, essa pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Perceba ali o tempo em que está esse verbo edificar. Edificarei, tá? No futuro. Então, o grego também traz essa ideia. Então, Jesus não, então ele não estava ali edificando, a igreja não foi edificada ali naquele período, naquele momento, né, a qual se refere essa passagem de Cesareia de Filipe. Mas ele disse sobre esta fé, né, é Pedro, sobre esta Petra, que é ele mesmo, Jesus, a rocha. Então, Jesus referia-se a ele como a rocha. Pedro, um fragmento de pedra, e Jesus, a pedra, a rocha, a qual edificaria, tá, a igreja. Isso é interessante. E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, qual que é o ponto principal? Aqui nós temos essa expressão eclésia, né, como muitos dizem, eu vou usar o mesmo termo eclésia, apesar de que a gente sabe que é eclesia, tá? Eclesia. Mas vamos lá, a ideia não é aula de grego. Então, a expressão aqui refere-se ao quê? O que quer dizer eclesia, ou como dizem, eclésia?
quer dizer chamados para fora. Né? Muitos vão usar ali a preposição ek, né, para fora, e o verbo kaleo, quer dizer chamado, chamar. Então, essa é a ideia de chamados para fora. Então, a igreja, a princípio, ela vai nascer de maneira, por assim dizer, prática e clara, no dia de Pentecostes, ali, quando o Espírito Santo desce e reveste aqueles homens que ali estavam, nasce, por conseguinte, a igreja, mas Cristo já havia dado um projeto para a igreja. E essa expressão eclesia, né, como nós conhecemos, vamos falar eclesia, ela vem lá da tradução da Septuaginta, tá? Lembrando que a Septuaginta ela é uma tradução grega do texto do Antigo Testamento hebraico. Então, essa tradução do Antigo Testamento para o grego recebeu esse nome de Septuaginta, ou Septuaginta, como alguns dizem. E lá no Antigo Testamento, a expressão que estava lá é a expressão kahal. A expressão kahal, ela quer dizer congregação, assembleia, tá? Quando foi traduzida, também ela recebe essa expressão eclesia, ou seja, que é a mesma coisa. Tá? Igreja, congregação, assembleia. Dando-nos a ideia no Antigo Testamento, na qual no Antigo Testamento era Deus convocando o povo para ouvir a palavra, então Moisés chamava o povo, né? Ou seja, Deus chamando o povo por intermédio de Moisés para se reunir, e ali reunidos ouvirem o que Deus tinha a dizer. Então essa é a expressão de chamados para fora. Eles eram chamados para fora de suas tendas para reunirem-se em um certo lugar e ali ouvirem o que Deus os haveria de dizer. E Jesus agora utiliza essa mesma expressão, esse mesmo termo, eclésia, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha eclesia, a minha igreja, tá? Esse é o termo e essa é a ideia. Então, igreja quer dizer isso, chamados para fora. Chamado para fora de quê? Para fora de casa, para ir a um lugar específico? Não. Ou chamados para fora do lugar específico, do templo, para ir fazer missões? Não. Chamados para fora do mundo, do sistema do mundo, para adentrarmos ao sistema, ao reino e ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo. Essa seria a ideia básica para a igreja, a eclesia. Vamos lá, então. Aí, enquanto Jesus esteve aqui na terra, no exercício do seu ministério, a igreja não foi estabelecida. Então, entenda isso. Então, como a gente falou, foi estabelecida no dia de Pentecostes. Ele usou o verbo até no futuro para dar essa ideia para nós. No entanto, após a descida do Espírito Santo, capacitando os cristãos, os discípulos do Senhor finalmente iniciaram a igreja em Jerusalém. Então, está claro isso, gente. Vamos lá. A igreja nasceu no dia de Pentecostes, ela passou a agir de maneira funcional, por assim dizer, trabalhar no dia, ela nasce no dia de Pentecostes. Tá? Ela é um projeto de Cristo, realizado por Cristo. E perceba que Cristo diz, eu edificarei. Então, a palavra edificar ali aponta para a construção, uma obra. E a obra sempre começa da base, essa é a ideia. A gente faz uma base, não se começa uma casa do telhado para o chão, mas sempre do chão para o telhado. Então, isso dizendo que ele era a base, a pedra, a rocha, o alicerce dessa casa, e a partir dele a igreja seria edificada, estabelecida. Tá? E esse é o ponto. Por isso eu estou focando muito na expressão edificar, a palavra edificar, para dar essa ideia do que o Espírito Santo faz na igreja, que é o tema, inclusive, da nossa lição. Então, basicamente é isso aí. Vamos partir dentro do primeiro tópico, ainda para os subtópicos. E o primeiro subtópico aqui, queridos, nos diz, o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. Então, olha que coisa interessantíssima e importantíssima. Então, nós já vimos o que é e quando foi formada a eclesia, a igreja, tá? Então, vamos partir agora para a ação do Espírito Santo nela. O Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. Vamos ver isso aqui. O Espírito Santo acrescentava os salvos, né? Então, vamos lá. A gente precisa entender uma coisa. O responsável, dentro da obra salvífica, de convencer as pessoas da justiça, do pecado e do juízo, é o Espírito Santo. É uma das obras que o Espírito Santo realiza, porque ele realiza inúmeras obras, ele é Deus. E esse papel de convencer é do Espírito Santo. Mas é bom que a gente entenda uma coisa, ainda que o papel de convencer o pecador seja do Espírito Santo, o próprio Deus, né? Quando eu digo Deus, você vai entender aqui que Pai, Filho e Espírito. Na onisciência, essas três pessoas que formam a Santíssima Trindade,
reunidas, é claro, como sempre, e nesse trabalho sempre em sintonia, sempre unidos, decidiram o quê? Que ainda que o Espírito Santo seria quem convencesse as pessoas, e ele quem convence, mas grave isso aqui, uma das maneiras de chamar essas pessoas, atrair essas pessoas, seria através da pregação do Evangelho. Tá? Uma das, há inúmeras formas. A pessoa lendo a palavra pode aceitar a Cristo, recebendo um milagre, a pessoa, às vezes, ainda que não haja um apelo, ninguém pregando para ela, ela pode aceitar a Cristo, mas uma dessas maneiras escolhidas por Deus para que houvesse ali a chegada do Evangelho às pessoas é a pregação, a proclamação, tá? Mas ainda assim, quem acrescenta é o Espírito Santo. Isso aqui é importante por quê? Porque isso quebra um pouco aquela ideia de que muitos têm, de que foi a pessoa que convenceu, foi o poder de persuasão da pessoa. Ainda que a pessoa pregue, fale de uma forma bem clara, né? Mas quem faz, quem age ali nesse processo é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está usando quem está pregando e também está ali agindo no coração daquele que ouve a palavra e entregar-se a Jesus Cristo. E por que é bom entendermos isso? Porque tem gente que acha, eu não sei porquê, mas há pessoas que acham que foi ela quem fez. E a gente vê muitos, hoje em dia, né, uma vaidade comum entre muitos pregadores. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu estou tentando trabalhar dentro da lição. Mas é aquelas pessoas que vão a um culto evangélico, pregador, e ministra uma palavra, né, muito usada, glória a Deus, pela Espírito Santo de Deus, uma palavra linda, abençoada, e é a palavra de Deus, é claro, é lógico. Mas o problema não é o que acontece ao longo do culto e naquele momento, mas é o pós-culto, em que a pessoa, às vezes 20, 10, 15, ou até uma, duas almas se convertem, e a pessoa meio que quer ganhar esse mérito, essa glória. Ela meio que quer dividir essa glória. E Deus não dá a glória dele a ninguém, não divide a glória dele com ninguém. Então, a gente percebe isso aqui. Há coisas que são naturais, normais, e outras não. Para mim, eu, Fernando Aquino, que vos falo aqui, o que seria natural? Eu pregar a palavra, e 10, 20, não sei, 5, até uma alma. Uma alma já vale mais que o mundo inteiro. Aceitar a Jesus e a igreja local, o pastor local, por meio de redes sociais, ou até mesmo divulgar, olha, hoje o culto foi assim, glória a Deus, uma alma se rendeu aos pés de Cristo, porque esse é o foco, essa é a ideia. Será esse pastor quem vai trabalhar com essa alma, essa igreja quem vai abraçar essa alma. Tá, agora, eu tenho essa dificuldade, muitas vezes, quando eu é quem prego, e ao término do culto, ali mesmo, eu pego meu telefone e vou para a rede social. Hoje o culto com a glória e tal, e 10, 15, 20, 30 almas se converteram. Gente, lembrando que você não é obrigado a concordar comigo, isso é um pensamento meu, tá? E fique à vontade, fica ali nos comentários para você, caso discordar. Eu estou tranquilo para ouvir sim, como também ouvir não, tá? Então você nem é obrigado a concordar comigo. Mas às vezes eu penso que a pessoa é uma espécie de vaidade. É como se a pessoa, quando e eu não vou fugir da lição, deixa eu voltar aqui já já, né? Mas é como se a pessoa, ao fazer isso, ela colocasse, olha, e botasse para todo mundo, hoje foram 200 almas, é como se estivesse dizendo para uma próxima igreja, olha, me convida que o negócio é bom, me convida que eu sou tremendo, me convida que eu sou vaso. Eu entrar aí tem alma, eu chegar aí, então me chama, é meio assim. Então eu acho legal, eu acho normal, quando a igreja é quem é assim. Então eu já prego há muitos anos, é claro que muitas almas, glória a Deus, glória ao Senhor por isso, se converteram, mas eu não tenho aquele costume de botar 2, 3, 10, 15, quantas hoje, sim, não, tal, tal. Eu deixo porque é o Espírito Santo quem faz, o Espírito Santo quem agiu. Eu sou só um instrumento para levar o Evangelho, para pregar a palavra. Fui lá, preguei, e Deus é quem faz o resto, o Espírito Santo é quem faz o resto. Então, resumindo aqui, o Espírito Santo é quem acrescentava, né, todos os dias, né, a igreja, o Espírito Santo acrescentava à igreja, está lá em Atos 2, 47, todos os que haviam de ser salvos. Olha que coisa tremenda. Vamos continuar então. Então, o Espírito Santo acrescenta. Esse é o foco da lição. E eu saí, peço perdão, mas volto. Além dele acrescentar, ele orientava os apóstolos, Atos 13, 2. E você conhece bem o texto. Havia havia alguns, lá no texto dizendo, né, doutores e profetas, né, mestres lá na igreja de Antioquia, e dentre eles o Espírito Santo disse, apartai-me Barnabé e Saulo para a obra qual os tenho chamado. Ali é o início da primeira viagem missionária. Então o Espírito Santo é quem foi lá e chamou para mostrarmos o quê? Olha que coisa tremenda.
Então não foi uma estratégia daquela igreja, aquela igreja estava ali orando, aguardando, esperando, ansiando para que esse momento se enxergasse, mas quem deu toda essa direção, quem direcionou esses homens a essa obra e quem disse quem seria, quem escolheu, quem separou e quem direcionou esses homens foi o Espírito Santo. Isso é interessante. Isso me faz entender que quando eu vou na direção de Deus, quando nós fazemos as coisas na direção de Deus, as coisas fluem, elas acontecem sem que haja necessidade de a gente criar meios, subterfúgios para trazer as pessoas. Né? Muitos estão, aqui na vida daquele afã, até mesmo de, por assim dizer, ganhar almas, estão criando alguns métodos meio estranhos. Né? Há coisas muito extravagantes acontecendo no meio da igreja devido a esse desejo de pessoas criarem essas metodologias humanas para tentar trazer pessoas. Lembrando que é o Espírito Santo é quem chama, direciona e capacita-nos para essa obra. Então vamos lá. Além de chamar, né, então, ou seja, além de acrescentar, o Espírito Santo orientava. Então ele acrescenta e orienta. E outro ponto aqui importante. E enchia todos os que ouviam a palavra e criam nela. Olha que coisa interessante. O Espírito Santo chamava, ou seja, né, ele acrescentava, ele acrescentava os de fora para dentro da igreja. Ele orientava os de dentro da igreja na maneira como ir para fora e trabalhar. Olha que coisa tremenda, gente, isso é maravilhoso. E além disso, aqueles que estavam ali, ele ia enchendo a todos que ouviam a palavra e criam nela. Então as pessoas davam vazão e ele enchia. Vamos ver esse texto aqui, Atos 10, 44. Eu não estou com a Bíblia aberta em Atos 10, 44, mas é o texto, Atos 10 refere-se a Cornélio, né, um gentil, a quem ouviu, deu vazão à palavra, e ele e toda a sua casa foram salvos, né, batizados também, e cheios do Espírito Santo, né, receberam o batismo com o Espírito Santo. Esse trecho aqui, que é o 10:44, refere-nos ao texto em que Pedro estava ali falando com eles, e enquanto Pedro falava, impulsionado ela pelo Espírito Santo a falar, aqueles homens que estavam ali, gentios, foram sendo batizados com o Espírito Santo, passaram a partir dali a falar novas línguas, foram revestidos, cheios do Espírito Santo, e os da circuncisão, ou seja, os judeus que estavam ali, que já, melhor dizendo, judeus, mas cristãos, ou seja, quando eu falo da circuncisão, da origem deles, mas os cristãos de origem judaica, melhor dizendo, que estavam ali, se maravilharam de ver ali gentios recebendo o dom, tá, o batismo com o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então, o Espírito Santo acrescenta, o Espírito, aqueles de fora para dentro da igreja, a serem salvos, chama para dentro. O Espírito Santo orienta os de dentro a ir também, né, fazer a obra, Atos 13, chamar, a pregoar o evangelho, a cumprir a grande comissão, o ide do Senhor, e também enche os que estão na igreja. É ele quem é responsável. Dessa maneira, a presença do Espírito Santo ampliava o alcance da igreja, além dos limites de Jerusalém. Então, aqui ainda está uma referência do comentarista que eu não terei tempo hábil aqui no vídeo de citar, mas veja então, vou deixar para você. Veja os capítulos 13 e 14 do livro de Atos, né? O início da primeira viagem missionária, o grande alcance ao que o Espírito Santo fez. Então, fechando esse subtópico aqui, o Espírito Santo ampliava o alcance da igreja. Então, aqui é que a gente percebe essa ampliação, tá? Então, ele acrescentava, ele trazia, ele levava, depois trazia as pessoas para a igreja, uma vez enchendo as pessoas na igreja. Ele levava essas mesmas pessoas da igreja para fora para pregar o evangelho, para que viessem mais pessoas, enquanto fazia e enchendo todos aqueles que estavam na igreja. Olha que coisa linda, abençoada e maravilhosa. Outro subtópico aqui. O Espírito Santo animava os santos. Vamos lá. Mesmo diante das tribulações, o Espírito animava os santos, incentivando-os a continuarem a sua obra. Atos 13, 52. Hoje, a atual Igreja de Cristo precisa continuar perseverante como uma igreja primitiva, que se manteve fundamentada nos ensinos de Jesus e na comunhão com o Espírito Santo. Este Espírito é quem nos instrui e nos auxilia no cumprimento desse objetivo. Então, vamos lá. Além de trazer, né, além de encher, o Espírito Santo também é quem trazia esse ânimo, essa força, esse desejo de ganhar e ganhar mais almas e perseverar na chamada doutrina dos apóstolos. Lembrando que os apóstolos não criaram uma doutrina específica para... A ideia básica de doutrina dos apóstolos é o quê? É que os apóstolos permaneceram naquilo que Cristo lhes houvera ensinado. Olha que coisa interessantíssima. Eles não perderam
a ponta da corda, o fio da meada. Eles não perderam, eles continuaram persistindo naquilo que Cristo os ensinara enquanto andaram ali com eles, e a partir daí usaram isso como base, fundamento, alicerce. A partir daí é o que nós chamamos de doutrina dos apóstolos, tá? Eles permaneceram na oração, no partir do pão, na comunhão, todo esse processo. Ok? Vamos ver aqui a referência, Atos 13:52. Agora eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, vamos ver, Atos 13:52. Vamos, Bíblia, né? Que o segredo aqui é o mesmo segredo da editora Central Gospel, que é Bíblia. Tá? Vamos lá. Ainda que seja uma revista, mas é Bíblia o negócio. Então, Atos 13:52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha que coisa linda, gente. Um povo debaixo de uma perseguição ferrenha, um povo debaixo de ataques terríveis, sofridos pelo império, sofrido por autoridades de cunho judaico. Ainda assim, eles estavam alegres, sabendo das dificuldades que estavam enfrentando, sabendo que em diversos territórios era proibida a chegada deles e, por conseguinte, a palavra, o evangelho ao qual eles pregariam. Ainda assim, eles estavam alegres, cheios, a palavra vai dizer, de alegrias, cheios de alegria, cheios, e do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então, eles estavam cheios duas vezes, cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Então, uma das coisas que a gente precisa entender de maneira interessante, essa alegria a qual eles estavam cheios, emanava do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo que os enchia, também os enchia de alegria. Então, é o Espírito Santo que nos anima. Quantas vezes, né, uma pergunta retórica, quantas vezes você e eu já pensamos em parar, desanimar, retroceder, mas quem nos mantém ávidos, firmes no propósito, é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem nos dá força para perseverar, para continuar, para nunca desistir, para nunca parar, para nunca dizer não para o Senhor, mas sempre, sempre e sempre continuarmos fazendo a obra de Deus. A gente viu isso aqui, nesse subtópico. Mesmo diante das tribulações, o Espírito Santo animava os santos. Então, esse ânimo, né, que havia na igreja primitiva, que a gente tanto, né, ama em ler a esse respeito, ele vinha do Espírito Santo. O Espírito Santo dava ânimo, ele dizia, continua, persevera, vai, não para, não cessa. E quem incentivava, quem dava a eles também esse incentivo a continuarem, a perseverarem, mesmo debaixo de perseguição, de tristeza, de angústia, né, de muita tormenta, é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, gente, aplicando aqui, ele quem nos anima. E ele também quem nos incentiva. Porque a verdade tem que ser dita. Se deixássemos nós, muitas coisas não estariam acontecendo hoje na obra de Deus. Então, o Espírito Santo, muitas vezes, ele vem, nos impulsiona, nos dá aquele empurrãozinho necessário para que a gente prossiga, para que a gente continue, para que a gente persevere. Deixa eu dar um exemplo prático, melhor dizendo, disso aqui. Vamos lá. Às vezes você está triste, baqueado, baqueada, desanimado, desanimada, vai para a casa de Deus. Naquele dia, o que geralmente a gente costuma fazer quando a gente está triste? Primeiro, a gente não quer nem ir, mas ali o Espírito Santo trabalhando em nós, a gente consegue chegar lá com muito esforço na igreja. Mas a gente chega lá, não queria ir, mas vai. E quando a gente chega lá, a gente já diz assim, não queria oportunidade hoje, não quero falar nada, eu não quero ler nenhum texto, eu quero ficar aqui sentadinho ou sentadinha, só ouvindo, vendo, tomara que ninguém nem fale nada comigo, não. Então, não estou legal, não estou bem. Mas é justamente nesse dia, sabe? Aí a gente percebe a ação tremenda do Espírito Santo. Nesse dia, gente, possa ser que os mesmos louvores sejam entoados, mas a gente sente algo diferente naqueles mesmos louvores que a gente ouviu no culto passado e tem ouvido antes. Mas tem algo diferente ali, algo começa a arder, acender a chama no nosso coração. A palavra, a avidez, é aquela coisa tremenda, todo mundo ao nosso redor ali sentindo. E daqui um pouco, a gente que não queria nem ir, indo, não queria participar de nada, a gente sai dali com uma brasa acesa na presença do Senhor. Então, o Espírito Santo, gente, é quem nos anima. Esse é o ponto, essa é a ideia, tá? Então, é ele quem manteve a igreja primitiva, né, fundamentada nos ensinos de Jesus, na comunhão com o Espírito Santo. Esse é o base. Então, o Espírito Santo é quem manteve a igreja assim, tá? E esse Espírito é quem nos instrui e nos auxilia no cumprimento desse objetivo. Então, hoje, toda a instrução que temos e recebemos vem do Espírito Santo de Deus. É ele quem nos instrui, é ele quem
capacita, até levanta outros homens de Deus e mulheres de Deus para nos ajudar também dentro da obra do Senhor. Então, é o Espírito Santo quem faz isso. Vamos para o segundo tópico, vamos lá. O Espírito Santo proporciona a união. Após a salvação proporcionada pela graça, por meio da fé, o cristão deve se entregar à igreja. Ah, não, desculpa. É isso. Vou ler mais uma vez, perdão. Após a salvação proporcionada pela graça por meio da fé, o cristão deve se integrar, é isso mesmo, eu tinha lido errado, ele entregar, é integrar a igreja, né? Formando o corpo de Cristo com os outros irmãos, isto é, a congregação de pessoas que professam a fé no mesmo Salvador Jesus. Olha que coisa interessante. Então, o Espírito Santo chama, a gente viu isso lá, acrescenta, tá? E também levanta os de dentro para ir para fora também a pregar, a pregoar o Evangelho. E enche os que estão com ele. Mas outra coisa que é interessante também é que o Espírito Santo nos mantém unidos. Isso é importante. Porque, atualmente, o que se tem falado muito a respeito de uma classe chamada de desigrejados. Geralmente são pessoas que, às vezes, não estão congregando, não estão reunindo em determinado lugar, um templo, né, não se reúnem. Muitos estão em casa, às vezes, reunindo ou congregando, por exemplo, reunindo pela internet, assistindo pregações, mensagens. Mas a ideia básica, gente, e isso aqui a gente não pode deixar de falar, é que o Espírito Santo nos chamou para estarmos unidos, tá, juntos, em comunhão. E essa ideia de desigrejar-se vai muito ao contrário do que nós vínhamos lá na igreja primitiva. Essa ideia dos irmãos se reunirem, como a gente falou aqui, o Espírito Santo, na comunhão, no partir do pão, estarem sempre juntos. É claro que muitos são os motivos, e eu não teria nesse vídeo tempo para falar a respeito disso de maneira tão clara. Mas muitos são os motivos, segundo tais pessoas, que os levaram a viver assim, a estarem assim, desigrejados. E o maior deles, eu colocaria, são as decepções, tá, com instituições religiosas, decepções com ministérios, por assim dizer, tá, denominações. Muitos, por passarem essas decepções, acabaram tornando-se hoje desigrejados. Mas a gente precisa entender uma coisa, gente. Isso aqui tem que ser dito. Tá? A partir do momento que o Espírito Santo nos chama, nos convence, nós precisamos nos unir, reunir, estarmos juntos. Uma das bases que muitas pessoas desigrejadas usam é dizer que aquela famosa frase, eu sou igreja. Tá? Eu não concordo com essa ideia de que eu sou igreja. Eu concordo com a ideia de que eu faço parte da igreja. Por quê? Se a gente pegar em diversos sentidos, né? Um dos sentidos é o sentido etimológico, a palavra eclésia. É sempre a ideia ali de que, né, ou eclesia, eu estou falando aqui, mas não convém. Tá, isso aqui acontece, é costume. Então vamos lá. A ideia é o que essas pessoas são chamadas para uma assembleia. Tá? Assembleia. Lembrando que o professor está citando a Assembleia de Deus, tá? Essa denominação. Mas assembleia, reunião. E não existe assembleia de uma pessoa só. Como é que reúne, como é que funciona a reunião de uma pessoa só? Então, a ideia, se você pegar o Antigo Testamento, Moisés chamava a congregação, o povo, para reunir-se para ouvir o que Deus tinha a dizer. Jesus chamou os seus também, ou a igreja, para reunida seguir a ele. Então, essa palavra de igreja sempre aponta para mais de um. Sempre aponta para uma pluralidade, sempre plural. Nunca é individual. Então, eu sou a igreja? Não. Mas você que está me assistindo aí, nós juntos, aí nós já somos igreja. Ok? Então, nós somos a igreja. Mas eu individualmente não sou a igreja. Perceba isso. Eu não sou a igreja, no sentido singular. Eu participo da igreja, eu pertenço à igreja. Assim como a gente vai citar daqui a pouco, corpo, vários membros, tá? Uma mão não é corpo, mas faz parte do corpo. Um dedo não é corpo, mas faz parte do corpo. Um olho não é corpo, mas faz parte do corpo. Então, nós somos a igreja, tá? Nesse sentido. É claro, com certeza eu não fui claro. Com certeza vai ficar uma dúvida, porque eu estou preocupado em fechar a aula. Mas, assim como eu disse na lição passada, está aí o meu contato. A gente pode falar um pouquinho sobre essa ideia de desigrejar. Se você sentir o desejo, de repente, se você está aí em casa pensando, estou fazendo bem, não estou, há uma igreja que eu possa ir, eu aconselho a você e até peço que você entre em contato conosco
A gente tem feito isso com algumas pessoas, tem nos contactado e eu, com todo o prazer do mundo, a gente vai falar via Zap, né? Eu vou gravar alguns áudios para que você possa ter esses áudios como exemplo aí. Então, só entrar em contato conosco sobre essa ideia de desigrejar, para que eu não fuja aqui da aula, tá? Da lição, para que não estenda demais no vídeo. Então, voltando aqui então. Então, a ideia básica é o quê? O Espírito Santo é responsável por manter a unidade, a união. Então, é ele quem mantém essa ideia. Vamos lá. Então, após a salvação, a gente já leu aqui, o Espírito Santo, ele nos leva, o Espírito Santo nos leva a integrar, a fazer parte, tá? Chamamos de igreja, ou corpo de Cristo, tá? Essa é a ideia. Vamos ver como é que isso funciona. Vamos para o primeiro subtópico aqui. O corpo formado por diversos membros. O Espírito Santo é responsável por manter a unidade da igreja. Ele é quem vivifica e concede os dons para edificação. Um corpo é formado por diversos membros e todos estão interligados uns aos outros, executando suas atividades em comunhão. Então, a princípio, vamos lá. Uma das linhas que a Bíblia traz, e o apóstolo Paulo descrevendo isso aí vai falar, tá? A ideia de que o Espírito Santo, ele nos fortalece, nos edifica, e a ideia disso aí é um corpo, que nós, a igreja, formamos o corpo de Cristo, tá? Então, como é bom entender, como é que a gente faz para entender essa ideia de igreja, o corpo de Cristo? É olhando, tentando entender o que eu não consigo compreender mais claro e ver, eu olho às vezes, e Cristo fez muito isso, dá exemplo de uma coisa que eu conheço, ainda que parcialmente, mas que eu tenho uma noção. Então, corpo. Eu tenho um corpo, possuo um corpo. E esse corpo meu, assim como o seu também é algo muito complexo. A ciência está aí há muito tempo estudando o corpo e há muita coisa ainda no nosso corpo que a gente não consegue compreender. Mas ainda que há essa complexidade no nosso corpo, a gente entendeu o quê? Basicamente, são vários membros que estão juntos, né, interligados uns aos outros, e cada um deles executa suas funções. Tá? A mão, os pés, os olhos, cada um desses membros do nosso corpo tem uma função específica e todas essas funções em sintonia, em sinergia, auxiliam a nós, nos dão esse auxílio ao nosso corpo. Então, essa é a ideia básica e principal. Isso é a ideia da igreja. Então, a igreja, ela é uma espécie de corpo e é formado por muitos membros. A gente precisa entender isso aqui, tá? Para a gente chegar onde a gente quer chegar já já. Então, isso aponta para a unidade, para a união. Se eu desmembrar meu corpo, né? Se eu desmembrar, tirar de diversos membros do corpo, esses membros perderão sua funcionalidade. Tá? Esse é o ponto. Então, uma das funções do Espírito Santo é manter essa união. Então, ele escolhe quem quer, capacita quem quer dentro da igreja, dá a tal pessoa, conforme lhe aprover, dons específicos, utiliza esses dons para que haja crescimento e expansão da obra, mas mantém-os, ainda que diferentes pessoas de diversos lugares do mundo, culturas diferentes, pensamentos diferentes, tá? Sentimentos diferentes, maneiras diferentes de expressar tais sentimentos. Há pessoas que são iracundas, pessoas que são nervosas, pessoas que são estressadas, pessoas que são sanguíneas. Tá? Isso é uma área aí que a psicanálise, a psicologia, que não é a minha área, inclusive, explicam melhor. Mas a ideia é que o Espírito Santo pega pessoas tão diferentes, tão distintas umas das outras, as põe juntas, e todas elas juntas servindo ao Senhor e dando ali o máximo de si no Espírito Santo para que a obra de Deus continue. Então esse é o ponto. O Espírito Santo de Deus, ele mantém, ele proporciona essa união. Essa é a ideia para não fugir aqui do tópico que eu estou citando. Outro ponto interessante, segundo subtópico. Então, além de nós sermos membros de um corpo, nós também estamos unidos pela esperança. Olha aqui, o outro subtópico, unidos pela esperança. A esperança do cristão deve estar em seu futuro encontro com Jesus. E aqui a referência é João 14, 1, 4. Né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar lugar, virei e para vós mesmos, e vos levarei para que, a fim de que onde eu estiver, estejais também. O que é a ideia básica aqui, gente? A ideia básica é que nós, além de estarmos unidos, nós somos unidos pela mesma esperança. Todos nós queremos, cremos, confiamos na mesma coisa. De que estamos aqui unidos, ainda diferentes uns dos outros. Por Cristo, o sangue de Cristo nos deu a liga, nos uniu. O Espírito Santo nos mantém unidos, trabalhando em nós, trabalhando através de nós e nos preparando para um momento ímpar,
que é o encontro com o Senhor, e daí por diante, estarmos para sempre, nada e nem ninguém mais nos separará do amor de Deus, nos tirará da presença, melhor dizendo, de Cristo. Isso é interessante, entendermos isso. Deixa eu ler outras coisas aqui. Paulo declarou que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19, olha aí. Manter a unidade é importante, pois ajuda-nos mutuamente, conseguimos chegar mais longe do que se estivéssemos por conta própria. Então, a gente só consegue chegar longe graças à união que o Espírito Santo nos proporciona. E nós estamos unidos, né, pelo Espírito Santo através de algo que é chamado esperança. O Espírito Santo quem mantém acesa em nós essa esperança. Lembrando, gente, eu preciso falar isso aqui, que esperança, essa palavrinha tão linda, esperança, ela tem uma conotação diferente quando o assunto é Bíblia. Tá? Vou dar um exemplo aqui para nós hoje, nosso contexto nosso aqui, brasileiro, ocidental, tal, da atualidade. Aí o que seria esperança? Dá a ideia de esperar. Esperar é o quê? É quando eu confio, quando eu desejo que algo venha acontecer. Então, eu estou esperando que algo aconteça. Estou esperando porque esse algo vai acontecer. Então, eu não tenho, então, isso não me dá certeza de que isso vai acontecer. É como uma espécie de anseio, desejo. Então, eu estou querendo, esperando, ansiando que tal coisa vá acontecer. Esse é o ponto. Então, o que é interessante aqui? Entender que no contexto bíblico, gente, a ideia de esperança é outra. Esperança para nós é esperar, confiar. Esperar seria aguardar que algo aconteça, desejando que algo aconteça. Mas no contexto bíblico, a palavra esperança e esperar aqui é aguardar tendo a certeza. Esse é o ponto. Então, a esperança que o Espírito Santo nos dá não é que a gente possa ser ou não, trasladado ou não, que vai encontrar com o Senhor ou não, possa ser. É certeza. Esperança no contexto bíblico, guarde isso e aplique isso aí, professor de EBD, para os seus alunos, que no contexto bíblico a palavra esperança aponta para certeza. Então, quando a gente vê esperança na Bíblia, é isso aí, tá? Então, esperança para nós hoje, muitas vezes pode ser o seguinte, não é só confiar, ansiar, esperar ansiando que tal coisa aconteça para nós, nosso conceito de esperança. Mas o conceito de esperança na linha bíblica é ter a certeza de que aquilo vai acontecer, aguardar certo de que aquilo vai acontecer. Então, o Espírito Santo de Deus nos proporciona união em que sentido? Entendendo que somos membros de um corpo, ele mantém-nos unidos, dando funcionalidade para esse corpo, e também na esperança, na certeza. O Espírito Santo é quem nos dá a certeza de que tudo quanto escrito está na Bíblia, tudo quanto fora dito por Cristo, de que a promessa dada a nós por Cristo irá acontecer, irá se cumprir. Essa é a certeza. Outro ponto importante aqui, ó. Terceiro subtópico. Unidos pelo batismo. Vamos lá. O batismo espiritual consiste em nossa identificação com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Tá? O batismo é um ato de confirmação da confiança e da esperança que o cristão tem depositado em Cristo, confirmando sua fé em que ele voltará para buscar sua igreja. Essa fé permite ao cristão edificar a sua própria Essa fé permite ao cristão abdicar da sua própria vontade para deixar que Jesus assuma o controle de sua vida, entregando-se totalmente a ele. Hebreus 11:1, a fé. Dessa forma, o cristão segue os preceitos de Jesus e pratica a comunhão e o amor com a igreja. Outro exemplo interessante, gente, que nós vemos aqui da ação do Espírito Santo, o batismo. Tá? O batismo ele é uma confissão. A gente entender isso aí, uma confissão de fé, uma confissão pública, externamente falando, uma confissão, tá? De que da entrega nossa por Cristo, tá? E da nossa crença em tudo que for dito por Ele. E é também, tá, uma certeza de que nós cremos que a morte dele, por conseguinte, a ressurreição e a entrega a Ele nos prepara a estar com Ele para sempre. E é também espiritualmente uma espécie de símbolo, isso aponta para a nossa entrega e participação nisso. Então, quando a gente batiza, é como se a gente estivesse morrendo com Cristo e também ressurgindo com Cristo. Esse é o simbolismo
por trás do batismo. E é interessante que essa fé que nós temos, tá? Ela nos permite abdicar, ou seja, abrir mão da nossa própria vontade, deixar tudo. Então, o batismo mostra-nos a renúncia, a nossa renúncia. Ele é uma espécie de exemplo disso. E o Espírito Santo também usa isso, o nosso desejo, tá, de descer as águas. Lembrando que a Bíblia fala de dois batismos: o batismo nas águas ou em águas, e o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, do Espírito Santo. Essa é a ideia básica aí. Então a gente precisa entender que um dos exemplos também, uma forma também do Espírito Santo nos manter unidos, tá? Essa união que nós temos também é no batismo, é um exemplo da nossa união. Isso aponta-nos para a nossa fé, mostra a nossa fé. E dessa forma, como está aqui, o cristão segue os preceitos. Então a gente segue uma ordenança. Então, o batismo é um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, assim como também é um símbolo da nossa morte para os coisas do mundo e ressurreição com Cristo. Também é um exemplo de que nós estamos abdicando, tá, dos nossos próprios desejos, das nossas paixões carnais e nos entregando a Cristo. E também, por fim, é um terceiro, que é o exemplo da nossa obediência àquilo que Cristo deu e mandou como ordenança. Então, são esses três pontos que são usados pelo Espírito Santo dentro do batismo para conosco. E quarto, unidos pela regeneração. Então, nós somos unidos também pela regeneração. Vamos ver isso aqui. Embora a regeneração ocorra com o consentimento humano, as Santas Escrituras declaram que o Espírito Santo é quem a promove realmente. A regeneração é chamada nascer de novo, nascer do Espírito, nascer de Deus, estar em Cristo, ser uma nova criatura. Então, os textos aqui, né? João 3, do 3 a 6, o diálogo entre Cristo e Nicodemos, e 2 Coríntios 5, 17, Paulo falando sobre essa ideia de nascer de novo, aqui está em Cristo, né? É uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Ou seja, ela está ligada ao arrependimento, a regeneração está ligada ao arrependimento e ao abandono das práticas pecaminosas, bem como a aceitação de Jesus como um único, suficiente Salvador e Senhor. Então, outra maneira do Espírito Santo proporcionar união em nós. Tá? Lembrando que é a união com pessoas, um com o outro. A gente viu isso aqui dos versos mesmo, a gente se une e também se une a Cristo. Então a gente se une um com o outro também em esperança, e une a Cristo na esperança de que Ele virá nos buscar. A gente se une um ao outro com o batismo e se une também a Cristo com o batismo. Tá? E também nos unimos através da regeneração. O que é regeneração? É a doutrina bíblica a qual trabalha a ideia do novo nascimento, da nova natureza espiritual que passamos a ter assim que entregamos a vida a Cristo. Porque a gente, quando entrega a vida a Cristo, há uma nova natureza no que tange a questão física, ou seja, há uma mudança biológica? Não, a gente não muda biologicamente. Continuamos sendo quem somos de maneira biológica. Então, não há uma mudança externa, melhor dizendo, no que tange a biologia, quando a gente se entrega a Cristo. Há uma mudança comportamental? Sim, a gente passa a adotar novas práticas. Tá? Isso também, tudo isso aqui no mundo físico, no mundo humano. A gente passa, as pessoas veem em nós uma mudança. Então, isso é a regeneração. Mas há também espiritualmente. Então, quando a gente aceita a Cristo, o Espírito Santo troca essa nossa natureza, tá, que nós tínhamos, no quesito a sempre estar tendendo e buscando coisas ruins, e dá-nos uma nova natureza, uma natureza espiritual nova. Então a gente nasce de novo. Essa é a ideia. Então, nascer de novo. Nascemos da água do Espírito. A natureza pecaminosa nós temos quando herdamos, nascemos. Ela vai embora? Não. Ela permanece em nós, mas ela passa a ser dominada, tá, pelo Espírito Santo. A gente passa a entender que quanto mais nos entregamos a Cristo, mais essa natureza pecaminosa ela vai sendo dominada, manietada, presa, amarrada, e nós passamos a ter um novo comportamento, um novo estilo de vida e sermos uma nova criatura, uma nova pessoa. Porém, essa natureza pecaminosa que está em nós, incrustada em nós, só sairá completamente na chamada glorificação. Tá? Que a gente vai ver só, eu creio que lá na frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Então, a ideia da glorificação, aí sim é que a gente vê que essa natureza vai embora. Vou voltando aqui. Então, quando nós somos regenerados, uma nova natureza, a gente recebe um novo nascimento, então a gente também pelo Espírito Santo, tá, unido. Então, o Espírito Santo propõe em nós e proporciona em nós, melhor dizendo, uma nova união a partir daí. Ok? Vamos ver então, gente, para fechar aqui, né, o vídeo, não estender muito, o Espírito Santo mantém a igreja. Então, no último tópico, eu creio, aqui dessa lição, vamos lá. Muitos teólogos, vamos ver isso aqui,
muitos teólogos estudiosos da palavra discutem sobre a possibilidade de a igreja contemporânea viver com as mesmas características da igreja descrita no livro de Atos. Essa questão se levanta porque não há semelhanças entre o tempo de hoje com o que se vivia antigamente. Tudo é diferente. A economia, a cultura, a política, o momento histórico e etc. No entanto, a Bíblia continua sendo o registro dos princípios de Deus para toda e qualquer pessoa, independente da cultura dela. A mensagem salvadora de Jesus é atemporal e é destinada a todo homem. Assim, o Espírito Santo conserva a igreja, acrescentando aqueles que se convertem pela pregação do Evangelho de Cristo. Gente, um detalhe interessante para começar a falar do subtópico e fechar essa lição já já. Vamos fechar. Mas a ideia é, a gente tem ouvido de muitas pessoas, e até mesmo nós pensamos isso. Por que a gente é tão diferente em algumas coisas da igreja primitiva? Porque a gente às vezes não vê tanto esse exercício do amor, do perdão, da comunhão, esse partir do pão. Né? Por que a gente não vê isso tanto hoje? Por que a gente vê muitas pessoas, parece que cristãos, ainda que servindo ao mesmo Senhor, mas vivendo meio que individualmente, né, de maneira individual, separados uns dos outros, porque há tantas distinções, tantas brigas, tantas intrigas, a gente fica se perguntando por que nós não somos como a igreja primitiva? Por que não voltar lá aos primórdios? Por que não voltar a viver? Ou de uma maneira mais completa? Por que alguns não vendem suas propriedades e doam para os que não têm? Por que quem tem não reparte com o que não tem? Por que as pessoas... Muitas coisas a gente pergunta. Gente, é claro que a gente precisa analisar tudo. Não, a gente não pode analisar só a intencionalidade da igreja primitiva, a intenção desses homens, os apóstolos, por conseguinte, os discípulos, os primeiros discípulos. A gente precisa entender e analisar, é claro, todo um contexto ao redor. A gente precisa ver que naquele contexto havia muitas coisas que não tem hoje. A perseguição, embora tenha muita hoje, ferrenha em países aí mesmo, a gente vê aí no Oriente Médio, Deus me livre, coisa terrível acontece lá, mas essa perseguição, como a gente vê em massa, como a gente vê naquele tempo, o mundo, praticamente, quase que o mundo da época estava contra o cristianismo. Então a gente vê que isso fazia com que as pessoas que se convertiam a Cristo naquela época, perdiam emprego, perdiam casas. Hoje, você que não é cristão, se entrega a Cristo, você é demitido, você deixa de comprar no supermercado, o dono do supermercado sabe que você é cristão, não vende mais, fecha as portas para você, as pessoas não falam mais contigo na rua. Não. A gente vê que muita coisa hoje é diferente, tá? Claro que isso não justifica. Mas a ideia básica é o quê? Precisa entender que, embora a gente não consiga voltar a viver da mesma maneira idêntica a viver o primitivo, a gente precisa entender que o Espírito Santo é o mesmo. Esse é o ponto. As pessoas não são mais as mesmas. A cultura não é a mesma, o contexto histórico não é o mesmo, mas o Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Esse é o ponto, esse é o foco. Então, ainda que a gente não tenha um contexto histórico, cultural, como havia no antigo, lá na igreja primitiva, no início, nós temos o mesmo Deus que atuou na igreja primitiva. Nós adoramos o mesmo Deus. E esse mesmo Deus que agia no coração dos cristãos primitivos, fazendo-os amar, também faz em nós. Então, ainda que a gente não, ainda que eu não venda a minha casa, que para dizer a verdade, nem tecnicamente é minha, para dar para alguém que não tem e vá morar embaixo de lona, não sei, algum lugar, ainda que eu não faça isso, isso não me impede de exercitar o amor de Deus na minha vida, ajudar. Então, ainda que eu não tenha, que eu não abra mão de tudo que eu tenho para dar às pessoas, eu posso sim, do pouco que eu tenho, ajudar. Então, esse é o ponto, tá? Então, às vezes, você não vai vender tudo que tem, como Barnabé, a propriedade, eu não sei, aquele processo. Mas você, do pouco que tem, de maneira que... Essa é a ideia, entender que o Espírito Santo é o mesmo, e ele quer nos fazer amar da mesma forma. Ele nos quer fazer partir o pão da mesma forma. E ainda que eu não tenha um pão, literalmente, eu vou usar aqui a expressão pão, eu posso ter a metade do pão, eu posso partir da metade, outra metade, doar e ajudar alguém. Então, essa é a ideia, essa comunhão, ela existe, ela precisa existir. Então, esse é o ponto. Então, a gente, às vezes, onde eu quero chegar com isso, para não estender demais o vídeo? A gente passa muito tempo brigando, discutindo, porque não somos como a igreja primitiva, porque não voltamos lá como a igreja primitiva, e o tempo que a gente perde, o tempo que a gente perde ali brigando porque não somos, poderíamos gastar esse mesmo tempo tentando ser como.
Então a gente perde nesse sentido de ficar discutindo. Igreja X, igreja Y, fulano assim, fulano ajuda, fulano dá, faz. Um vai em hospital, um não vai. Até briga acontece entre pregador e pessoa. Então, pessoa que prega em hospital, prega em ônibus, briga com quem prega só em igreja. Olha que coisa terrível, gente. O Espírito Santo atua na igreja, numa congregação. Então, quem prega na congregação, como também quem prega no hospital, como também quem prega num presídio, como também quem prega em becos e valados, ruas, praças, independente, é que se pregue. Então, aqui que se acabe essa guerra, acaba essa briga de quem doa cesta, quem não doa cesta, quem doa roupa, quem doa alimento, quem não faz, quem faz missões, quem não faz. Que a gente una nossas forças, a gente se una, se prepare, se aparelhe e parta para cima para fazer a obra de Deus. Amor, esse é o ponto, essa é a ideia, essa é a linha. Não temos o contexto da igreja primitiva, mas isso não impede que nós sejamos também como eles, no quesito ajudar, viver, conviver, amar da mesma forma, se doar e se entregar da mesma forma. Esse é o ponto que eu creio que a gente precisa chegar. Tá? Deixa eu ler os dois subtópicos aqui para a gente fechar agora o vídeo. Então, o Espírito Santo é quem mantém a igreja. A ideia básica, eu falei um pouco aqui para não fugir. Então, nesse tópico, professor, você que deve ministrar, é entender que quem manteve a igreja primitiva, não foi só o bom coração dos irmãos, mas o Espírito Santo trabalhando. Você pode ver que, se você ler Atos 6, quase que houve um problema, porque os irmãos eram caridosos e queriam ajudar. Mas aí, dentre os irmãos caridosos que estavam ajudando, levantou-se um grupo lá, né, entre aquelas pessoas, que viu e chegou à conclusão de que a ajuda estava sendo só para um grupo específico. É como se a ajuda estivesse sendo só para os judeus lá, ou seja, daqueles que que moravam em Jerusalém, que estavam ali. Agora os da diáspora, aqueles de origem, eu diria, helênica, né, ser judeus, mas que viviam fora, moravam fora, tinham nomes que não eram nomes de origem judaica, as pessoas não eram ajudadas, esses órfãos e essas viúvas. Então, os próprios irmãos viram essa necessidade, viram que alguns estavam sendo favorecidos e outros desfavorecidos. Houve que quase uma confusão, mas, glória a Deus, o Espírito Santo, olha aí, o Espírito Santo agindo. Estava na vida dos apóstolos, houve essa reclamação, então leia na sua aula, se possível, professor, Atos 6, houve essa reclamação. Dessa reclamação, os apóstolos foram orar, o Espírito Santo falou, olha, não para de orar e não para de pregar, não. Vocês continuem firmes na palavra. Peçam porque essas pessoas aí, dentre a multidão, se levante 7 homens e deixa que o resto eu cuido. Então, o Espírito Santo orientou, eles conversaram com as pessoas, a multidão levantou 7 homens, das quais Estevão era um, Filipe era também outro, e outros homens, outros 5 homens, e daí 7 homens cheios do Espírito Santo foram levantados, e aí o Espírito Santo orientou esses homens para a partilha, para ajuda, e eles passaram a ajudar todos os órfãos, todas as viúvas, todos os necessitados. Então, ainda assim, ainda que a gente precise ser como a igreja primitiva, a gente precisa entender o seguinte, quase que houve um problema na igreja primitiva, mas o Espírito Santo de Deus é quem coordena. Assim como se havendo um problema hoje, o Espírito Santo também é quem trabalha, quem coordena. Então a ideia básica é o quê? O Espírito Santo mantém, ele manteve, mantém e manterá a igreja, tá? Então o mantenedor aqui da igreja é o Espírito Santo de Deus, não as técnicas administrativas, como eu gosto de dizer, humanas, tá? O homem, 5 para um, 2 para o outro, ainda que a gente tenha todo esse conhecimento, esse aparato, né? Porque tem pessoas que vão para a faculdade fazer administração para depois voltar a aprender a administrar a igreja. A ideia é essa. Não é o nosso conhecimento humano, é o Espírito Santo quem mantém. Existem muitas pessoas que são mestrados, PhD em administração, doutorados em administração de empresa, mas pastores que na igreja não conseguem mal administrar o quilo, a campanha do quilo. Então a ideia não é essa. O Espírito Santo é quem mantém a igreja. Vamos fechar aqui então. Então o Espírito Santo, como é que ele mantém a igreja? Ele mantém a igreja amadurecendo o santo. Vamos ver isso aqui? Conforme a igreja crescia com os novos convertidos, os apóstolos perceberam que era necessário discipulá-los e ajudá-los a alcançarem, além da salvação, a maturidade e a capacitação para o serviço no reino. Os apóstolos investiam na maturidade espiritual da igreja por meio da conscientização, da unidade e do incentivo à prática do amor. Então, olha que coisa interessante. Como é que o Espírito Santo mantém a igreja? Ele mantém a igreja, além de acrescentar, além de proporcionar união, então, além dele trazer, ele une, e além de unir, ele mantém unido. E como? Um dos pontos dos atos do Espírito Santo é o amadurecimento. As pessoas vão ficando juntas uma com a outra ali, igreja, nós, seres humanos, igreja de Cristo. Mas a pessoa que não amadurece, não cresce, essa pessoa, com tendência, ela passa a se tornar meio como criança infantil. Implicar com as pessoas, ou achar que alguém está implicando com ele, se sentir, mania de perseguição. Esse tipo de comportamentos que a gente vê aí, são sinais de imaturidade.
pessoas que não cresceram, não se tornaram maduras, pessoas que se forem a um culto e não tiveram oportunidade para cantar, né, ensaiam em casa com um CD, um playback, uma música, um MP3 lá, que hoje em dia é o celular, e se não tiver oportunidade para cantar na frente, elas saem da igreja. Pessoas que, se não tiverem cargos, se não forem consagradas, ungidas, tais pessoas não permanecem na igreja. Pessoas que receberam numa denominação cargo e se não são aceitas em outra, quando mudam esse mesmo cargo, elas saem da igreja. Olha que quantidade de coisas terríveis. Tá? Então a gente precisa entender isso aí, gente. Um dos pontos usados pelo Espírito Santo para união, para manter a igreja firme, é o amadurecimento. Nós vamos amadurecer. Paulo fala que ele foi quando criança, agia como criança, discorria como criança, pensava como criança, mas logo veio a ser grande e deixou as coisas de criança. Então, necessário nos é crescer, necessário nos é amadurecer. Então, o Espírito Santo quer que a gente amadureça. Não dá para ser hoje o crente que eu era há 19 anos atrás, né? Eu me converti em 2001, então eu não posso agir da forma que eu agia lá quando eu me converti, eu preciso crescer, amadurecer, e amadurecer aqui não implica só em crescer em cargo, obreiro, diácono, ou seja, cooperador, né? Diácono, presbítero, por conseguinte, pastor, ou evangelista para depois pastor, depende, a igreja, cada igreja tem uma linha, então eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas crescer não é só em cargo não, gente, amadurecer. Porque há pastores que agem como criança, como menino, ciumento. Ele vê que você começa a crescer um pouco, no sentido assim, a buscar, amadurecer, ele cria um medo de você tomar a igreja dele, não sei por que esse medo, e o camarada agora passa a te perseguir, te fechar a porta, não deixa você fazer as coisas, quando faz, ou seja, tranca lá, na segunda visão dele, tranca lá o seu chamado, tranca lá a sua unção. Gente, isso é tudo palhaçada, coisa de menino, coisa de gente imatura. Então, uma das formas do Espírito Santo trabalhar em nós aqui, gente, é amadurecimento. A gente possa amadurecer, crescer em Deus. Amém? Outro ponto aqui. Sustenta os cristãos. Então, ele mantém-nos amadurecendo. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se unindo mais. Perceba isso. Quando eu vou amadurecendo, eu já falei disso, mas eu preciso focar um ponto aqui, à medida que eu vou levando pedrada, mas eu estou maduro, eu não saio da igreja por causa disso, eu não crio confusão por causa disso, eu não perco a presença de Cristo por causa disso. Eu vou entender que tudo isso faz parte do meu chamado, faz parte da minha vida. Tá? Essas coisas vão acontecer. Tá? Escândalo é outra coisa que eu vejo fulano cair, pecar, errar, trair a esposa, trair o esposo, adultério, promiscuidade, fornicação, quer que seja, eu vou sair da presença do Senhor. Não. Tudo isso, quando eu estou maduro, ou madura, né, você varoa, mulher abençoada, em Cristo, Deus, isso passa e a gente atropela tudo isso. Outro ponto, então, o Espírito Santo também sustenta os cristãos, tá? Esse que é o ponto que a gente precisa entender. Ele sustenta. A igreja dos Atos dos Apóstolos era avivada e missionária. Por isso ela se empenhava em levar o evangelho por todo o mundo. O Espírito Santo usou o amor como a principal força motivadora dessa igreja e orientou os apóstolos a agirem em comunhão. Dessa forma, a igreja conseguiu se manter firme diante das tribulações e das dificuldades até chegar aos dias de hoje. Então, outra coisa que é interessante, o Espírito Santo também sustenta. Olha que coisa linda, gente. Sustentar aqui em 2 pontos. Sustentar é manter de pé, manter firme, tá? Para que a gente não caia, não venha fraquejar, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. É uma verdade bíblica isso. Então, o Espírito Santo nos mantém firme, de pé, firme, na rocha, que é Cristo Jesus. E também esse sustento no que tange a igreja, a suprir as necessidades. Tá, todos nós temos necessidades básicas. Todos nós que estamos aqui, eu gravando, você assistindo, nós temos necessidade. Então, quem cuida disso, quem nos mantém nesse sentido, quem nos sustenta é o Espírito Santo de Deus. É bom que a gente entenda isso, tá? De acordo com o relato bíblico, a igreja primitiva dava demonstrações abundantes de que o Senhor estava no meio dela. Expressões encontradas no texto indicam que uma igreja voltada para Deus e para a comunhão em torno do Senhor Jesus, tais como o partir do pão. Olha que coisa linda. Essa igreja tinha comunhão a partir do pão. Ela ajudava, auxiliava os necessitados. E quem é que estava por trás disso aí? O Espírito Santo, orientando-os, esses homens, a se desprender dessas coisas para ajudar o outro. Porque em tempo de perseguição, se eu não tinha quase que nem para mim, eu ia dividir com alguém? Então, é o Espírito Santo, usando uma ferramenta gloriosa de Deus chamada amor, para com os outros, para com o próximo,
utilizando isso para que as pessoas pudessem auxiliar. Então, o partir do pão é uma expressão de amor utilizada pelo Espírito Santo para a expansão e para o sustento da igreja. Outra coisa, nas orações, gente, os cristãos primitivos não oravam só uns pelos outros. Ou melhor dizendo, não oravam só por si mesmos, mas oravam uns pelos outros. Nós temos a mania, às vezes, nossas orações são um pouco egoístas. A gente pega aí, mensura isso, calcula. 1 hora de relógio de oração. Você liga o cronômetro, faz um cálculo. Você vai descobrir que você, às vezes, nós, em 1 hora, tá? Não estou generalizando, tá? Entenda, não estou generalizando, todos. Mas em 1 hora a gente às vezes ora 40 minutos por nós mesmos e 20 minutos pelos demais. Então a gente tem essa ideia. Mas a oração direcionada pelo Espírito Santo, a qual a gente via muito aqui e vê muito em Atos dos Apóstolos, é uma oração que é, às vezes, por nós mesmos, é claro, para que não caia em tentação, Cristo falou sobre isso, mas também uma oração intercessória. Então essa é a ideia. Então o Espírito Santo ele sustenta a igreja em que sentido? No partir do pão, no auxílio, na ajuda, no cobertor, no agasalho, num teto, às vezes para auxiliar alguém que precisa. Às vezes a pessoa que precisa comprar um remédio, a gente tem essa condição de ajudar essa pessoa, a gente vai lá ajudar. Então o Espírito Santo dá essa ideia de provisão, era uma forma do Espírito Santo sustentar a igreja na primitiva e também nós. E outra maneira é a oração. Eu orando por mim e orando pelos irmãos, por outra pessoa, e essa outra pessoa orando por ela, orando por mim, então um sustentando o outro em oração, em amor, em oração, é coisa linda, tá? Que bênção. Outra coisa também no temor, lembrar que a palavra temor, ela tanto pode ser ter medo, quanto pode ser também respeito, tá? Então, as pessoas tinham temor, amor a Deus, respeito, criam. E outra coisa, criam fé. Então, o Espírito Santo sustentava as pessoas lá da igreja, como sustenta nós também, da igreja primitiva, como nós também, através do partir do pão, uma ajuda, tá? Essa ideia de ser solidário, em oração uns pelos outros, fervorosa, temendo a Deus, crendo, ou seja, trabalhava na fé das pessoas, e também no louvor a Deus. Estavam sempre unidas, fortes. Então, as pessoas utilizavam do louvor, quando nós devemos fazer, o louvor. Às vezes eu estou passando uma tribulação terrível, eu vou louvar a Deus, eu vou buscar a presença de Deus, isso me sustenta. Quantas vezes você pensou em parar, desistir, uma luta travada, e você louvou, adorou, venceu isso através do louvor? Lembra de Paulo e Silas na prisão? Lembra de Cristo, capítulo 14 de Mateus, sabendo de tudo que ia passar, cantou um hino, louvou a Deus, né? O Halel, o hino da Páscoa, olha que coisa linda. Lembra ali de Josafá, em a crise, louvou, adorou. Então Miriam também louvou a Deus, então a gente precisa louvar e adorar, tá? Então, a união maravilhosa dos cristãos na família de Deus fica evidente nas palavras de Paulo. Pois Deus está acima de todas as coisas, operando por meio de todas as coisas e em todas as coisas. Somos filhos dentro da mesma família, amando e servindo ao mesmo Pai, de modo que devemos ser capazes de andar juntos em união. Uma das grandes preocupações de Paulo é que os cristãos não rompam a unidade do Espírito, ao concordar com falsa doutrina. Outra coisa que o Espírito Santo também sustenta a igreja. Ele nos sustenta contra as falsas doutrinas. Coisas que vêm tentar inflamar, tentar envenenar, tentar tirar a nossa fé. Então, o Espírito Santo de Deus também nos dá força para vencer heresias e falsas doutrinas, porque tem gente caindo em vento de falsa doutrina e abandonando a fé, largando o Senhor. Então, uma das maneiras do Espírito Santo também sustentar é essa. A igreja local não pode crer na paz a qualquer preço, pois a sabedoria de Deus é primeiramente pura, olha aí, depois pacífica, Tiago 3,17. A pureza da doutrina não produz em si mesmo unidade espiritual, pois há igrejas fortes no que diz respeito à fé, mas fracas no que diz respeito ao amor. Por isso, Paulo une as duas coisas, seguindo a verdade em amor. Então, o que a gente precisa entender aqui, e eu fecho agora, nessa aula, é que o mundo tem a sua forma de trazer paz. Como é que o mundo quer trazer paz? Com guerra. Uma nação mostra o seu poder bélico, o seu poderio bélico para outra e ameaça a outra. Se vocês fizerem tal coisa, nós, a nação tal, iremos aí, guerrearemos, vamos destruir tudo aí. Então, a chamada paz que a gente vê aqui no mundo é uma falsa paz, porque ela é uma paz imposta, uma paz obrigada, uma paz na qual o resultado dela é guerra, no final das contas é guerra. Então, se faz guerra para trazer paz, essa é a paz do mundo. Mas a paz que Cristo dá, ele disse, eu vos deixo a paz, né? Eu vos dou a minha paz vos dou. E não a dou como o mundo vos lá dá. Não se atemorize. Então a paz de Cristo é o quê? A paz de Cristo não é ausência, muitas vezes de prova, luta, dificuldade, mas é a certeza de ter a presença dele em meio a todas as crises e as adversidades que a gente venha a enfrentar e possa enfrentar. E por fim, como o comentarista colocou aqui também, né?
usando aqui um comentário também de um teólogo. Então, a pureza da doutrina, ou seja, o fato da doutrina ser pura, não produz em si a unidade espiritual. Então, o fato da doutrina ser pura, ser santa, não quer dizer que todos vão crer, entendê-la e vivê-la da mesma forma. Ainda que a doutrina seja correta, a Bíblia está correta, certa, isso não quer dizer que todos vão tê-la da mesma forma. Um exemplo que ele dá aqui. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte: há igrejas fortes no que diz respeito à fé, tem gente que tem uma fé tremenda, mas fraca no amor. Diz que tem fé, cumpre ritos lá, sacrifícios, pessoas que oram dia e noite, mas não conseguem praticar o amor. Diz amar, mas não ama. Então, há pessoas também que amam, se diz muito, amam, ajuda, estende a mão, faz muita coisa, mas também não vivem a Bíblia como ela é, a palavra como ela é. Então, a gente precisa entender isso aqui. Queridos, então eu quero aí já 1 hora e pouco, eu quero fechar mais essa aula, agradecendo a Deus pela vida de vocês, vocês têm sido pacientes e estando conosco nos nossos vídeos, tem sido alguns vídeos prolongados, mas eu creio que é edificante. Eu imagino que essa 1 hora e pouco, às vezes a gente passa aqui em vídeos que eu passo de 1 hora, mas só de pensar, né, me alegra pensar no fato de que essa 1 hora que a gente passa junto aqui pode ser edificante e transformar em horas, ainda mais, né, 2 ou 3 horas, não sei quantas horas são o EBD, mas de horas de um EBD edificante, um EBD abençoado, isso me alegra. Saber que vocês estão assistindo, compartilhando, e tem sido bênção para a vida de vocês, me alegra. Então, tudo que eu faço aqui, esse tempo que eu paro aqui na minha correria, né, na minha rotina, que eu paro aqui também, eu tenho outros afazeres, mas eu paro aqui por quê? Por amor, pela certeza de que vocês estão aí assistindo, acompanhando, e de que vão levar muito disso aqui, ou um pouco disso aqui, o que vocês acharem bom e edificante disso aqui, para a aula de vocês, para a EBD de vocês. Então, de certa forma, ainda que eu não esteja aí, ainda que eu esteja aqui assentado na minha casa, na minha sala, aqui nessa manhã, um sol batendo aqui no meu rosto, dá para ver. Se você ver na minha testa, vai ver a claridade acesa, e a clarabóia, a luz batendo aqui, um sol muito forte sobre o meu rosto aqui, mas eu me alegro em saber que vocês estão assistindo e que, de certa forma, eu posso estar aí na igreja de vocês também, através desse conteúdo. Tá? Então, fecho a aula agradecendo a vocês. Digo também, gente, como eu sempre digo, sentir de Deus, nos contactar para qualquer coisa, pergunta, dúvidas, o telefone está aí, na descrição do vídeo. Também sentir de Deus para entrar em contato conosco para ministrações. Né? Vocês vão perceber que a partir de agora, sempre que possível, eu vou estar colocando alguma pregação, um pedaço, uma parte de uma pregação nossa nos vídeos. Também peço que vocês assistam, compartilhem. Eu sei que é a palavra de Deus para a vida de vocês também. Então, como eu disse, eu sou pregador, minha esposa também prega e louva, somos um ministério itinerantes, né? A gente está aí vivendo para a obra já há quase 5 anos, vivendo integralmente para a obra de Deus. Eu não diria da obra, eu gosto de dizer para a obra de Deus, por amor a Deus. Então, sentiu o desejo de nos contactar, basta ligar, a gente pode ir a qualquer lugar, tá? Sem problema algum, a gente conversa, tudo tranquilo, tudo na direção de Deus. Tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser tudo calmo, tranquilo, tá? Então, entre em contato conosco, que vai ser um prazer atender vocês, tá? Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, é um prazer imenso poder estar com vocês. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.